Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Como tem passado? Hoje o dia está sendo longo, né? Vocês viram lá, mandei para vocês o link sobre a operação que a gente fez hoje, descumprimento de medida protetiva, ensejou a prisão do cidadão. Então hoje a gente acordou de madrugada, já trabalhou bastante e agora estou parando aqui para gravar essa aula para vocês aí. Vamos continuar então o nosso estudo, né? A gente parou no incêndio. Vamos compartilhar a tela com vocês, para a gente não perder tempo. Certinho, né? Aqui, ó. Aí, paramos aqui no incêndio. Estávamos dentro do título 8. Cafezinho para acordar, né? Cafezinho sem açúcar. Acordar, sem açúcar faz mal, né? Não? Dos crimes contra a incolumidade pública. Aí nós estamos no capítulo dos crimes de perigo comum. Aqui nós temos crimes de perigo. O que é crime de perigo, gente? Crimes de perigo comum, né? Não são crimes aqui em que se coloca em risco a saúde das pessoas, da incolumidade pública, depende aqui do que estamos tratando em cada artigo. Mas certo é que são crimes de perigo, não de dano concreto. Aqui nós temos um crime por estar se colocando o objeto jurídico em perigo, tá certo? Por exemplo, explosão. Você vai expor a vida de alguém a perigo, né? São crimes, os crimes de perigo se diferem dos crimes de dano, né? Na classificação, a classificação dos crimes, né? Os crimes de perigo são aqueles que nem chegam ainda a lesionar, muitas das vezes, o bem jurídico que se pretende defender, proteger. Dos crimes de perigo, a gente já está, o legislador já protege a possibilidade daquele bem ser lesionado diante de um perigo concreto. Aqui nós estamos trabalhando nesse capítulo de crime de perigo concreto, tá? Porque a gente sabe que se colocar fogo, incêndio, explosão, próximo crime, a chance é grande, é um perigo realmente concreto. Então, o segundo crime, né? Ontem foi crime de incêndio e agora é o crime de explosão. Artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Falei com vocês agora há pouco. Você pode colocar em perigo não só a vida, a vida, integridade física, patrimônio de outra pessoa, mediante o quê? Explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Tá? Vamos sempre ter em mente o Código Penal da década de 40, né? Então, existem práticas que era mais comum no Brasil rural da década de 40 do que de hoje. A pena de 3 a 6 anos. Olha que interessante o parágrafo primeiro. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena é mais branda, é de 1 a 4 anos, tá certo? Então, se você colocar alguém em perigo mediante explosão, mas que não seja explosão com dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é mais branda, tá certo? Modalidade culposa agora, aí, olha só, vocês colocam em perigo por meio de culpa agora. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite de novo, ou de explosão de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. No demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. O que aconteceu aqui? Entendam, gente? Primeiro ele trouxe a explosão e dividiu a explosão em duas categorias. Se é com dinamite e sem dinamite. A pena mais alta se é com dinamite, 3 a 6 anos, e nos outros casos, de 1 a 4 anos, se não é dinamite. Aí depois ele pegou de novo essa mesma divisão, só que agora explosão culposa. Explosão culposa, se é com dinamite e se não é com dinamite, de novo. Se ela é culposa. O que é culposa, gente? Eu não tive o dolo, eu não tive a intenção de
de praticar a explosão, mas eu agi com imprudência, negligência, imperícia, né? Eu resolvi fumar cigarro encostado numa pilha de dinamite. Encostei, fiz um cigarro, esqueci da vida e soltei, né? Você quis? Não, não quis não, só esqueci que ali era dinamite. Vamos pensar. Então, nesse caso, foi culpa por dinamite, a pena maior. Se foi culpa e explosão com outras substâncias, a pena menor. Próximo crime, uso de gás. Olha que tanto de crime agora. Olha, outras formas de colocar em perigo com gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio. Agora, não mais usando explosivo, usando gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 anos. De novo, a modalidade é culposa. Detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Como assim culposa? Eu sou cientista, estou dentro de um laboratório, né? Por conta da minha imperícia, imprudência talvez, ou negligência, mas certo ocorrer ali uma negligência, ou tem imperícia, eu deixei escapar o gás. Então aqui eu quis fazer isso? Não, mas fiz. Por imprudência, por exemplo, negligência ou imperícia. Aí nós estamos falando desse uso de gás tóxico de forma culposa, a pena menor. Agora, pessoa que fabrica, agora o crime é o fabrico, né? Hoje a gente escreveria fabricação, né? Mas na época falou fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir, transportar, sem licença da autoridade, substância ou agente explosivo, gás. Então, agora, o que foi falado acima é quando a gente, sem querer ou querendo, culposamente ou dolosamente, gerava uma explosão ou a liberação de gás tóxico ou asfixiante. Aqui agora no artigo 253, nós estamos falando de agora para a gente transportar, são várias condutas. Ou eu estou fabricando sem autorização, ou eu estou fornecendo para alguém, estou comprando de alguém, tenho em casa, ou estou transportando no meu caminhão, na minha caminhonete, sem licença da autoridade competente, essas substâncias acima. Quais são as substâncias acima? Repetem aqui, olha, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante. Ou então os insumos para fabricá-los. Né? Você vê esses caminhões aí que passam, carretas que passam com aquele símbolo de caveira, assim, gás tóxico, material inflamável, material tóxico. Eles precisam de licença especial para transportar essas substâncias, né? Porque além de gerar multa administrativa, né, vai ser crime. Olha só, você vai aprender isso agora. É crime, então, transportar essas substâncias que a gente vê muito aí passando na BR sem licença da autoridade, ok? Agora, os crimes menos comuns. Inundação. Lembrando sempre que estamos dentro do capítulo chamado crime de perigo comum. Agora, causa inundação, expondo a perigo a vida, integridade e patrimônio de outro. Tá vendo? Se repete. O crime sempre é expor perigo à vida, integridade ou patrimônio. Agora, de que jeito? Com a inundação. Causei uma enchente, inundei aquele lugar. E agora, olha aqui, perigo de inundação. Agora é mais abstrato ainda, né? Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, integridade, patrimônio de novo, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Agora a minha conduta é, na medida em que eu removo, destruo, inutilizo determinado olha, prédio ou obstáculo natural que servia para impedir inundação. Um dique, por exemplo, uma barreira
uma barragem, eu fui lá destruir aquela barragem, por conta disso inundou tudo para baixo, né? Então aqui, na verdade, nem chegou a inundar. Vamos entender isso, né? Porque se eu efetivamente causar uma inundação, eu estou diante do crime 254. Agora, eu destruí aquela barreira, aquela barragem, ou aquele dique, e só de eu ter feito isso, ainda que não inunde, eu já cometi o crime. Porque o crime aqui é o perigo de inundar. Aqui, a doutrina critica esses crimes de perigo abstrato, gente, né? Quem estuda mais direito penal, porque nós estamos antecipando a punição, né? É uma das características do direito penal do inimigo, é, é a grande utilização de crimes de perigo abstrato, tá certo? Isso é um tema bom para escrever artigo, muita gente escreve sobre isso, muito legal trabalhar. Por quê? Direito penal do inimigo, várias características do direito penal do inimigo. Uma delas é a punição severa, né? A punição de forma ampla de crimes de perigo abstrato, porque você está antecipando a punição, né? Que nem pode ocorrer. Nesse caso aqui, eu estou tirando um DIC que nem sabe se vai inundar, porque se inundar, vai ter outro crime, que vai ser o crime de 54, certo? Próximo crime, desabamento. Agora a pessoa causa um desabamento ou desmoronamento. De novo, fazendo o quê? Expondo perigo à vida, expondo perigo à integridade física, expondo perigo ao patrimônio de outro. Reclusão de 1 a 4 anos de novo. E também modalidade culposa. Eu não quis causar aquele desabamento, mas eu fiz uma obra no barranco, quase caindo, o barranco caiu, derrubou aquela rua toda, matei várias pessoas. Né? Aqui nós estamos falando, eu não quis causar um desmoronamento, mas eu fui imprudente, né? Construir numa encosta, certo? 257, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Gente, esse está aí um crime que nunca deve ter ocorrido. Eu acho que pode pesquisar que não vai achar. Olha que crime mais cabeça da década de 40. Olha, vai acontecer uma coisa dessa. No meio de uma situação de tragédia, de inundação, de naufrágio, incêndio, no meio, ou outro desastre ou calamidade, no meio de uma situação dessa aqui, no meio de incêndio, inundação, naufrágio, qualquer desastre ou calamidade, alguém vai cometer 3 condutas: subtrair, ocultar ou inutilizar. Acontece muitas pessoas furtarem enchente. Que, mas, tipo, nosso Deus, você vê aquela enchente aqui em janeiro, o que a pessoa saiu furtando na rua não foi brincadeira, né? Já dei aula para vocês lá no primeiro período, durante o TGE, nós estamos no furacão Katrina, em Nova Orleans, aconteceu em Motipoca de novo, as pessoas sentindo a ausência do Estado se comportam como animais, né? Cadê a moral, cadê a ética, né? No momento em que acham que não tem Estado mais, eles mostram como são animais. O homem é o lobo do homem, Thomas Hobbes, né? A gente estudou no primeiro período, né, gente? Estão lembrados? O tempo está passando, hein? Mas então, esse crime não é apenas subtrair qualquer coisa nesse momento, que isso acontece muito. O que não acontece é subtrair, ocultar, inutilizar. Olha o que é: aparelho, material ou qualquer meio destinado ao serviço de combate ao perigo, socorro ou salvamento. Você vai furtar ali agora o colete salva-vidas do bombeiro. Você vai subtrair o barquinho do bombeiro. O bombeiro está lá salvando, você vai lá e subtrai o barco do bombeiro. Difícil, né, gente? O bombeiro está apagando fogo com o seu extintor, com sua mangueira. Você vai lá e furta a mangueira do bombeiro. Eu acho que nunca deve ter acontecido, não.
Aí nós temos aqui formas qualificadas de crime de perigo comum, se referindo a todos os crimes acima de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal grave, então se tudo isso para cima nós falamos ocorrer e causar uma lesão grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. Tá certo? Agora, e se for o caso de culpa? Porque nós vimos acima várias modalidades do crime da forma culposa. Então, se for culposo e desse fato resultar lesão corporal, não falou grave aqui, lesão corporal, olha a diferença, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Que confusão desse artigo, né? Então, causou um incêndio, causou desmoronamento, causou naufrágio, causou tudo isso. Se causou na vítima uma lesão de natureza grave, a pena aumenta a metade. Se morreu, a pena aplica-se dobrada. Agora, se for tudo isso na modalidade culposa, se causou na vítima, a regra é diferente. Se causou na vítima lesão corporal, aumenta na metade. Se causou morte, não aumenta nada. Vai fazer o quê? Esquece a pena, aplica só a pena do homicídio culposo. Que nós estudamos lá no artigo 121, parágrafo 3º, né, do Código Penal. Não é verdade? Ok. Difusão de doença ou praga. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Gente, aqui, doença não é coronavírus, não. Então, nós estamos falando aqui de doença contra a flora ou fauna, ao meio ambiente. Você vai difundir uma praga na vegetação, uma praga do milho, uma praga no arroz. O arroz está caro, se for uma praga agora, não tem nem jeito mais, né? Aí acaba de vez, ver que o arroz está caro. Não esquece a praga do arroz, praga do milho. A pena de 2 a 5 anos, de novo, refletindo o atual momento do legislador, né? Os deputados eram todos ruralistas nessa época, né? De novo, modalidade culposa. Se eu tiver lastrado uma praga na vegetação do vizinho sem querer querendo, a pena é menorzinha, de 1 a 6 anos, porque é culposo. Tá certo? Vamos passar agora para o próximo capítulo. Vamos compartilhar. Gente, esse capítulo aqui não vamos trabalhar, não. É um crime que peço que você leia por curiosidade, passem os olhos, né, dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos. Na verdade, vamos trabalhar com os últimos crimes, sim. Não vamos pôr os primeiros aqui e passar rapidamente. Olha, perigo de desastre ferroviário. Né? Quem dera nós tivéssemos aí, não esses crimes, né? Mas possibilidade de haver esses crimes, né? Pô, a gente sabe, na década de 50, 60, Juscelino Kubitschek fez a opção pelas rodovias no Brasil, né? Ele é muito criticado por isso, porque ele abandonou as ferrovias, mas na verdade, gente, a gente tem que entender, o Brasil era rural, era só estrada de chão. A nossa região aqui não existia nem a 262 que a gente passa nela hoje. Todos vocês, para vir aqui para Matipó, passam na BR-262. Não existia nem essa estrada asfaltada, era estrada de terra. Então, e ferrovia era coisa, né, totalmente atrasada. Quando chegou a ideia de vão poder assaltar o Brasil todo, né, os Estados Unidos incentivando para trazer para cá a Chevrolet, para vender carro para a gente, a Ford, também por dinheiro, vão. E o Sênico Kubitschek achou que no máximo o brasileiro também. Nós ficamos felizes com a rodovia. O problema é que esqueceu das ferrovias nesse momento, né? E aí que é o problema, né? O Brasil é um país continental, né? A gente lida aí disputando o trecho com grandes, quase trens mesmo, né? Bitrens. As carretas são enormes, né? Poderiam estar indo aí ferrovias e vagões sem colocar em risco a vida de todo mundo, né? Uma pena quando pessoas morrem por dia.
o que faz ficar mais caro também o transporte, né? Porque é muito caro a carreta, é muito caro o frete, é muito caro o motorista, é muito caro tudo, combustível. Mas, enfim, então as ferrovias são incipientes no Brasil, né? O Bolsonaro está construindo algumas aí, está voltando, só que são muito caras também. Vai construir 20 quilômetros de ferrovia, preço multimilionário. Mas aí, na década de 40, elas estavam aí, né? Alunos aí de São Pedro Serros, sabe que lá tinha aquela estação ferroviária, tá até hoje lá. Aí Rio Casca ali, perto da rodoviária, também tem aquela estação ali que era a estação ferroviária, ali embaixo. Né? Toda a cidade tinha, né? Bricampo tinha, mas não está hoje conservado ainda, né? Mas passava lá também. Matipó na época pertencia a Bricampo, né? Nem tinha ainda Matipó, mas aí os crimes são desse sentido, olha, impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Isso não acontece, gente. Desastre ferroviário. Se do fato resulta desastre ferroviário, né? Então, né? Agora aqui, atentado contra a segurança de transporte marítimo. Sinistro em transporte marítimo. Aí. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Certo? Aí eu vou começar com vocês aqui no artigo 265. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Aí já é mais interessante. Agora, atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de luz, água, força ou calor, ou qualquer outra utilidade pública. Reclusão de 1 a 5 anos. Então, aqui um atentado, né, contra hidrelétrica, contra um serviço de utilidade pública importante para o país, né? Agora, eu quero falar com vocês mesmo do 266, porque é o crime que faz parte até da minha linha de pesquisa, né? Eu escrevo mestrado sobre crimes cibernéticos, já falei com vocês, eu acho que eu já falei. Até no FAV agora eu escrevi um pequeno artigo, acho que foram 20 e poucas páginas sobre crimes cibernéticos. E o que acontece? Em 2012, quando eu falei com vocês no período passado do artigo 154A, que era um crime de intrusão informática, eu falei com vocês que vazaram as fotos da atriz Carolina Dickmann. E quando vazaram as fotos dela, começou a observar que, gente, olha, e aí, vamos punir os caras por qual crime? Não tinha crime por aquela modalidade de intrusão informática. Os caras entraram no celular dela, hackearam, pegaram as fotos e divulgaram. Porque no Brasil a gente quase todo combate ao crime cibernético através de crimes impróprios. Na Espanha se chama crime de réplica. Né? Eu vou usar, por exemplo, entrou no meu computador e danificou, crime de dano. Entrou no computador e pegou meus dados, então coloco crime de furto. Crimes que já existem, eu tento encaixar. Né? Eu divulgo fotos da pessoa, coloco a difamação. Tá certo? Só que nem sempre dá para fazer isso. Essa é a minha crítica. Nem sempre dá para fazer isso. E quando dá, não é feito da medida necessária, não é feito da medida adequada para se proteger o bem jurídico. E muitas vezes não dá para fazer, como nesse caso da Carolina Dickmann, não teve como punir os caras exatamente pelo que eles fizeram. Aí falaram, então agora nós vamos criar a lei dos crimes cibernéticos. Aí foi os deputados dando entrevista, aceleraram o projeto, tinham vários projetos lá, fizeram uma miscelânea danada, e no final das contas, gente, foi pífio o resultado. Eles criaram o artigo 154A, que a gente falou deles no período passado. Um outro crime que vocês vão ver ainda nesse período comigo, que é falsificação de cartão de crédito, gente, mas do plástico do cartão de crédito. É muito básico o que eles criaram, é falsificar o plástico. Não criaram um crime de phishing. Phishing, por exemplo, é quando pesca nossas senhas, quando você usa o cartão de crédito na internet, eles pescam a sua senha, eles colocam uma senha igualzinho uma senha, uma página, igualzinho uma página verdadeira, você digita nela, na verdade, você está digitando na outra deles, que vai pescar os seus dados. Também
Não criou para isso, criou apenas quando vai lá e faz um plástico igualzinho o seu. Muito, muito singelo essa criação aí dos crimes cibernéticos. Por que eu falo que é muito singelo? Porque além desse que foi para punir o caso específico semelhante ao da Carolina Dickmann, sofreu de intrusão informática, quando eu vou hackear os dados. A outra foi esse do cartão de crédito, de clonar fisicamente o cartão de crédito, não digitalmente. E a terceira foi essa aqui, de 266, olha aqui escrito. Redação dada pela Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, que é a própria Lei Carolina Dickmann. O que eles fizeram aqui? O crime já existia. Interrupção, interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefone, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Essa redação já existia. E vieram aqui no parágrafo 1º e colocaram assim: incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Então, aqui, nós vamos punir um hacker, né? Nós vamos conseguir enquadrar aqui um hacker que vai interromper um serviço telemático, incluiu essa expressão telemático, né? O hacker vai e corta o serviço todo de internet do Planalto, do Congresso, tá vendo? O hacker vai interrompe o serviço de informação, utilidade pública. Incluiu-se, então, esse crime aqui de... Mas foi muito tímido essa mudança, porque poderia ter criado, por exemplo, crimes para punir o chamado ataque de negação de serviço. O que é ataque de negação de serviço? Já aconteceu algumas vezes, os hackers vão e colocam uma página disponível. A página do INSS está fora do ar hoje. A página do governo está fora do ar hoje. E como que eles fazem? Eles mandam tantos pacotes para ela que sobrecarrega, ela sai de serviço. Um DDoS, que fala ataque de negação de serviço. Vai ser punido aqui? Não, porque eles não interromperam o serviço telemático. Eles apenas sobrecarregaram essa página e a própria página não conseguiu responder. Então, assim, dava para ter feito uma verdadeira lei de crimes cibernéticos e ainda pode ser feito. A lei de crimes cibernéticos criou apenas 3 singelos dispositivos que eu acabei de falar com vocês. Tá certo? Mas é isso aí. Aí a gente vai entrar agora na próxima aula sobre os crimes contra a segurança pública. E aqui é interessante, esses 2 primeiros artigos aqui, a gente trata deles principalmente de pandemia, epidemia, os 3 primeiros, na verdade, né? Olha aqui. Artigo 267. Nós vamos ver a epidemia, a infração de medida sanitária e omissão de notificação quando o médico deixa de informar também. Vamos ver na próxima aula esses crimes da pandemia, super atual, né? Gente, obrigado.